acompanhado aqui na programação da Rádio Bandeirantes toda a repercussão da tragédia das chuvas que atingem parte do estado da Bahia. Hoje teve uma reunião coordenada pelo presidente da Câmara com deputados federais. Nessa reunião foi discutida a situação das enchentes no estado da Bahia e o Arthur Lira mencionou, depois desse encontro, a criação de um fundo emergencial para catástrofes, né? O que seria muito pertinente. Afinal, o Brasil vive atravessando esse tipo de problema e sempre que acontece é sempre a mesma burocracia, sempre a mesma dificuldade para se obter verbas. Vamos ouvir aqui um trechinho do Arthur Lira. Propor ao Brasil que tenhamos um fundo específico que consta no orçamento, muitas vezes é a primeira coisa que sai, porque nunca a gente tem a realidade de quando vai acontecer uma catástrofe e sempre com a política do teto de gastos a gente tem essas dificuldades. Nós vamos estudar uma medida legislativa que se tenha um fundo específico para que nesse momento os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente às pessoas que ali moram. E é claro que dessa reunião participou também o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é quem a gente convida a partir de agora para participar conosco dos Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Deputado, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Deputado, que balanço que o senhor faz deste encontro suprapartidário, né? Felizmente ali as questões ideológicas sendo deixadas de lado, né? Porque o interesse maior é a população da Bahia. O que os senhores discutiram a fundo neste encontro? O que o senhor considera importante que saiu, além dessa criação desse fundo de catástrofe proposto, então, pelo presidente Arthur Lira, hein? Bem, a discussão era da bancada da Bahia, né? Embora outros estados, como Piauí, também tenham problemas nesse momento. O governo já editou uma medida de 200 milhões de reais para socorrer a esses que estão necessitados, mas vamos, obviamente, ter que tomar mais medidas. Então, o que foi discutido ali, eu estava, na verdade, ali como assistente, foi que é preciso terminar o levantamento das necessidades, né, saber com clareza do que se está necessitando, para então fazer uma solicitação de auxílio do governo que possa ser atendida rapidamente e que possa ser implementada também rapidamente. A fala do presidente Arthur Lira trata exatamente da dificuldade de encontrar recursos, né? Afinal de contas, todo ano, no final do ano, nessa época, nós temos várias enchentes, tivemos uma muito grande em Itajaí, tivemos no Paraná também, com vários deslizamentos em outro ano, em Angra dos Reis também, num outro ano, foi onde tivemos um deslizamento mais grave. Então, agora Bahia, né? Então, nós temos que ter realmente uma solução para isso e vamos buscar discutir isso, se é possível ter um valor já num fundo pronto para, quando houver a catástrofe, ele possa ser imediatamente transferido. O senhor citou esses 200 milhões de reais liberados para a reconstrução de rodovias, deputado, para a Bahia, dividindo ali entre Minas Gerais, Pará e São Paulo. Para a Bahia vão sobrar ali 80 milhões de reais. A bancada baiana reclama desse valor, o governador da Bahia também reclamou, o governador Rui Costa, que é um valor muito pouco ainda para o estrago que foi observado, que tem sido observado por lá. Dá para o governo reestudar, melhorar essa liberação de verbas para o Estado especificamente? Bom, exatamente é isso que estava sendo articulado. Fazer o levantamento das reais necessidades, quantas casas precisam ser reconstruídas, quantas casas precisam ser recuperadas, quantas estradas, né, quanto de medicamento. Tem muitas coisas a serem resolvidas e isso vai se resolver a partir desse pedido formal do governo da Bahia, dos deputados da bancada da Bahia, que vão quantificar a necessidade imediata de recursos. Isso vai levar alguns dias, até porque, para se fazer esse levantamento, tem que baixar a água, né, e poder fazer o dimensionamento exato de tudo que foi prejudicado por esses temporais. Vale a pena deixar claro também que o governo, né, já tomou medidas, o presidente já esteve lá na Bahia logo no início desse problema das enchentes. Hoje nós tínhamos lá o ministro Queiroga, o ministro Rogério Marinho,
ministro da Saúde, o ministro do Desenvolvimento Regional e também o ministro da Cidadania, João Roma, que é de lá e tem ficado lá dando uma assistência muito firme, forte e presente para que os baianos possam ter o atendimento adequado nesse momento. Então, nós estamos aí, e agora temos que visitar Piauí e outros estados que também estão com problemas. Mas a ação está pronta, efetiva, basta que haja um levantamento da necessidade e aí nós vamos discutir de onde tiraremos recursos para isso. O que o presidente Arthur Lira disse é que já poderia haver um fundo onde isso já estivesse disponível, porque as catástrofes não avisam quando vão acontecer. O senhor tocou num ponto importante, né, deputado? Até porque a gente observou nas últimas semanas a dificuldade que foi fechar o orçamento de 2022 e a destinação de recursos que a gente precisa aqui no país. Da onde a gente consegue tirar dinheiro para apoiar uma situação como essa que vai demandar aí mais de R$1 bilhão para a reconstrução e o apoio a essa população? Isso é uma estimativa, pode ser mais, pode ser menos. O que nós temos na Defesa Civil, que fica no Ministério do Desenvolvimento Regional, recursos para apoiar essas catástrofes, né? Recursos para comprar telhas, para fazer todo tipo de recuperação necessária. O Estado tem que reconhecer a calamidade pública, tem uma burocracia, porque são recursos públicos e há uma regra para gastar recursos públicos. O que nós estamos discutindo agora é que, como o orçamento de 2022 não está sancionado ainda, foi votado, mas não foi sancionado, não está vigindo, então a preocupação foi essa de como fazer o socorro. Por isso que o presidente já se antecipou, colocou 200 milhões numa medida provisória para começar a atender e depois vamos dar a solução quando o orçamento estiver sancionado, de onde tiraremos os recursos para isso, ou se ouviremos aí o conselho do nosso presidente Arthur Lira e faremos uma medida para que essas emergências não fiquem dentro do teto de gastos. Deputado, o senhor citou, existem outros estados sendo atingidos por essas fortes chuvas, a gente cita a Bahia, está focado na Bahia porque a situação lá é muito grave. De que forma esses outros casos que têm se replicado pelo Brasil, né, a gente tem registros em Goiás, enfim, no Piauí, no Amazonas, de que forma esses outros pontos acendem o alerta para o governo no enfrentamento dessa situação delicada, que é justamente essa época do ano que a gente tem mais registros de chuvas e catástrofes como essa na Bahia? Nós sabemos que isso acontece todos os anos e, obviamente, não se sabe onde acontecerá, mas sabe que vai ter problema e nós temos que ter uma estrutura. Para isso existe lá a estrutura da Defesa Civil, lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, pessoas qualificadas, pessoas habilitadas para fazer esse enfrentamento. Em cada estado e cada município tem também a Defesa Civil. Então, nós vamos buscar quantificar o que houve de dano, né, não só na Bahia, como em outros estados também, e o governo federal vai ver em que pode ajudar, né? Isso é uma ação conjunta. Estados, municípios e União terão que conjuntamente atuar para sanar os transtornos causados por isso. Inclusive, as pessoas vão também ter problemas de manutenção da sua renda. É uma coisa complexa quando a dimensão da catástrofe é muito ampla e eu tenho certeza que nós vamos encontrar a solução e vamos amparar esses brasileiros. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro está em Santa Catarina, ele tem sido muito criticado por manter ali o período de descanso dele. A gente nem vai entrar nesse mérito porque ele trabalha, enfim, ele tem o período também de descanso né, para esfriar um pouco a cabeça, como todo mundo que trabalha tem esse período de férias regulamentar e é necessário para todo mundo. Mas qual a avaliação que o senhor faz da atuação do governo neste momento e como que tem sido esse contato entre o presidente Jair Bolsonaro, a equipe, inclusive o senhor que é líder do governo na Câmara? Olha, o presidente Arthur Lira falou com o presidente Bolsonaro sobre essa questão. Os ministros estão empenhados em ajudar a solução. Como eu disse, nós tínhamos 3 ministros hoje presentes lá no estado da Bahia, lá no local onde as coisas estão acontecendo. Então, o governo federal está presente e já editou a medida provisória de 200 milhões, não há que se reclamar da atitude pronta do presidente, até porque ele foi à Bahia logo nos primeiros dias
que começaram os enchentes, ele foi lá, sobrevoou a Bahia, ele sabe do problema e está acompanhando através dos seus ministros. E tem intenção de voltar para lá, líder? Não sei, isso não perguntei ao presidente, eu acho que ele está acompanhando e os seus ministros é que vão lhe dizer se há essa necessidade ou não. Os seus prepostos que estão lá olhando o problema de perto. Tá certo. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, atendendo mais uma vez gentilmente aqui a equipe da Rádio Bandeirantes. Deputado, obrigado. Bom trabalho para os senhores aí em Brasília. Neste momento de recesso, né? Também é recesso dos senhores, mas vocês retomaram aí as atividades justamente por causa dessa questão da Bahia. Bom trabalho por aí.